Graça e paz, meus irmãos. Exaltado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Efésios 4. Seguindo nossa sequência nas epístolas da prisão, Efésios capítulo 4, do verso 7 até o 16. Efésios 4, do 7 ao 16. Esse texto a gente não projeta. Se alguém precisar de ajuda, pode ir. Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Essa é uma das cartas que o apóstolo escreve estando numa condição extremamente desfavorável. Está no calabouço, uma prisão insalubre, destituído de qualquer conforto e facilidade, e ainda assim não se expressa em nenhuma das suas linhas, nenhuma murmuração, nenhuma reclamação diante do Senhor. Ainda assim se revela aqui esperança, otimismo e muita confiança. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao 16, os irmãos acompanhem a leitura do texto. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O 11. E ele mesmo concedeu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Reconhecemos tua grandeza, tua majestade, tua magnificência. És Rei soberano sobre todas as coisas. Reconhecemos também que és benigno, compassivo e longânimo, ao mesmo tempo em que governa o macro, a amplidão dos céus. És atencioso
em minúcias do nosso íntimo. Ocupa-se de prover o sustento das aves dos céus e dos animais aquáticos. E és atencioso em sondar nosso coração e perscrutar nosso pensamento. Tu sabes, ó Deus, que nossa alma carece de Ti. Nossa alma se alimenta daquilo que procede da Tua boca. Alimenta o Teu povo nesta hora. Instrua-nos, corrige-nos, repreende-nos, exorte-nos com toda grandeza, majestade e simplicidade com que formos capazes de compreender. Que Teu Espírito Santo nos habilites a receber a boa semente da Tua palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nós ouvimos na semana passada que essa carta se divide em 2 partes, 6 capítulos. Os 3 primeiros falam das dádivas preciosas recebidas pelos salvos, pelos predestinados em Cristo Jesus, pelos eleitos de Deus. Os outros 3 capítulos, do capítulo 4 até o capítulo 6, nós encontramos o procedimento, a conduta com que essa igreja precisa demonstrar essas bênçãos todas que recebera conforme descritas nos 3 primeiros capítulos. Nós vimos na semana passada o início dessa segunda parte, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Hoje, do verso 7 ao 16. Nós vimos na semana passada que nós devemos ter um santo procedimento na vida pessoal. E hoje nós veremos que devemos ter um santo procedimento. Pode passar? Pode ficar aí, pode ficar um pouquinho, que eu vou passar aí. Nós veremos que devemos ter um santo procedimento com os irmãos em Cristo, comunitário. Veremos ainda na sequência do capítulo 4, 5 e 6, que devemos ter esse mesmo santo procedimento no nosso relacionamento com o mundo. Nós vamos chegar lá no capítulo 5, aprendendo que temos de ter também um santo procedimento, ou um procedimento diferenciado com a nossa família, com os nossos afazeres, com as nossas atividades. E finalmente no capítulo 6, como devemos nos relacionar com o combate da fé. Certo? Na semana passada, nós iniciamos então essa caminhada do nosso procedimento. Nós estamos no mundo, vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Vivemos no meio de pessoas incrédulas, mas devemos ter um procedimento de pessoas crédulas. Nós vivemos num mundo de pessoas sem esperança, mas nosso procedimento deve demonstrar esperança. Nós vivemos num mundo que se decompõe em corrupção, em degradação moral, em perversão, mas nós devemos trilhar num procedimento diferenciado. E quando nós dizemos um procedimento santo, não dizemos um procedimento perfeito, dizemos um procedimento diferenciado, separado. Na carta nós veremos muitas vezes o apóstolo Paulo fazendo um contraste de quem nós éramos para quem nós devemos ser agora. Antes, outrora, ele vai usar expressões como estas, e vai dizer, mas hoje ou agora, nosso procedimento é outro. Definitivamente, irmãos, aqueles que usufruem da graça do Senhor, que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que se reconhecem cristãos, ou seja, discípulos ou seguidores de Cristo, precisam trazer isso evidenciado na sua vida, precisa demonstrar de maneira prática, através do seu caráter e das suas obras, é quem você é agora e também o que você faz. Não quer dizer que nunca mais
nós não vamos demonstrar traços daquele velho homem, que meu caráter muitas vezes não vai se demonstrar dúbio. Não quer dizer que as minhas ações não mais serão nenhuma vez repetidas como as antigas, pecaminosas como as antigas. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu me empenho, dados os recursos que eu já recebi, que estão descritos aí nos 3 primeiros capítulos, recursos como o Espírito Santo que habita em nós, recursos como fortalecimento, como sabedoria que vem do alto e tantos outros recursos. Usando esses recursos todos, somados agora ao meu empenho pessoal, a um investimento intencional, eu posso hoje andar em novidade de vida. Eu preciso refazer essa frase. Eu não só posso andar em novidade de vida, eu preciso andar em novidade de vida. Eu acho que eu posso melhorar essa frase ainda. Eu tenho que andar em novidade de vida. Eu preciso ser corrigido para andar em novidade de vida. Eu preciso ser admoestado pela palavra e por aqueles instrumentos humanos que Deus vai levantar na minha vida, para me confrontar em relação à Escritura, para que eu ande em novidade de vida. Nós vimos na semana passada, e eu deixei esse esboço só para repeti-lo. O tema é o mesmo. Epístolas na prisão é o nosso tema geral. Efésios, nós estamos especificando que agora é Efésios, mas nós caminharemos em outras 3 cartas. O santo procedimento, mais específico ainda, é o que trata o capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 16. Na primeira parte, do 1 ao 6, fala que esse procedimento pessoal tem que ser diferenciado, marcado pela humildade, mansidão e longanimidade e empenho pela unidade. Pode passar. Hoje nós veremos a segunda parte do mesmo tema. O santo procedimento pessoal foi visto. Hoje o santo procedimento comunitário é a parte 2. Então o esboço de hoje complementa o da semana passada. O que vai ser dito aqui, meus irmãos, já no início dessa passagem que lemos, evidencia o que já fora dito desde o capítulo 1. O que fora dito no capítulo 1? Tudo, absolutamente tudo depende de Cristo. Esse caráter que eu preciso ter, esse procedimento santo que eu preciso ter, não só na esfera pessoal, mas também na nossa esfera comunitária, entre os irmãos, também depende de Cristo. Tudo que está sendo dito na carta, todas as exigências que ainda serão aqui observadas por nós, depende de Cristo. O apóstolo Paulo, ele inicia a carta lá atrás dizendo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, Cristo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, de Cristo, e assim por diante, em Cristo. E o que se reforça aqui, já no primeiro versículo que nós lemos: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. É Cristo, a graça foi concedida a cada um de nós, é graça, é favor imerecido, é gratuito, segundo a proporção do dom de Cristo, não os nossos dons. Ele já inicia aqui, deixando claro que dentro do procedimento nosso, do nosso procedimento diferenciado, do nosso santo procedimento, não há espaço para soberba. Tudo o que se dirá a partir desse versículo 7, ou incluindo o próprio versículo 7, tem origem na graça, segundo a proporção do dom de Cristo, da dádiva, do dom de Cristo.
Este texto, meus irmãos, varre todas as presunções e destrói todas as desculpas. Nós encontramos aqui princípios norteadores para a nossa vida comunitária. Sem esses princípios, não existe vida comunitária. Tem ajuntamento, sim. Esse ajuntamento pode ser solene, sim. Esse ajuntamento pode ser belo, sim. Esse ajuntamento pode ter uma boa, ou melhor ainda, uma excelente estética, pode, mas pode ser repulsivo por não observar esses princípios. Nossa vida comunitária não é simplesmente uma vida embolada. Nós não vivemos em bando. A nossa vida comunitária tem a ver com coisas preciosas que nós veremos aqui. Encontramos aqui então pelo menos 3 princípios norteadores. O primeiro deles, nós aprendemos aqui nessa passagem, que quanto ao valor, pobres e miseráveis. Não é possível vida comunitária abençoada. Não é possível um procedimento diferenciado de quaisquer outros ajuntamentos e quaisquer outras associações. O ser humano é um ser sociável. Ele se ajunta no partido político, ele se ajunta numa sociedade secreta, ele se ajunta numa torcida de clube, ele vai se ajuntar de alguma forma, e entre outras coisas que nós veremos aqui, o que diferencia esse ajuntamento dos outros ajuntamentos? Dessa agremiação de outras agremiações, deste ajuntamento de outros ajuntamentos, é que nós precisamos reconhecer que quanto ao nosso valor pessoal, quanto ao nosso peso, a nossa importância e a nossa relevância, nós somos pobres e miseráveis. Não é possível conviver de maneira apropriada, biblicamente falando, sem levar em conta esta realidade. E é muito interessante como as coisas se entrelaçam. Quando resolvi que pela manhã os nossos sermões seriam baseados nas parábolas de Lucas especificamente, eu não tinha a ideia de que haveria algum entrelaçamento entre alguma fala pela manhã da fala da noite, até porque as escalas que eu não fiz pensando em coincidências, qual texto que vai ser pregado de manhã com o texto que vai ser pregado à noite. Mas nós vimos hoje pela manhã uma distinção muito grande entre aqueles que vivem a sua própria justiça, ou uma justiça humana, e aqueles que vivem uma outra justiça, a justiça divina. Aqueles que vivem a sua própria justiça têm uma visão errada acerca de si mesmo. Eles se autoavaliam de maneira indevida, eles têm uma visão deturpada acerca de quem eles são. Era o caso do fariseu, que de pé orava de si para si mesmo: te dou graças, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, caluniadores, nem como aquele miserável publicano. Tinha uma visão deturpada a seu respeito. Jamais poderia viver, ainda que um religioso contumaz, exímio religioso, respeitado na sua comunidade, não poderia jamais viver de fato uma comunidade, porque ele achava que ele tinha algum valor pelo que ele fazia, pelos sacrifícios que fazia. Jejum 2 vezes por semana, quando a lei exigia o jejum 1 vez por ano. Dava o dízimo do que recebia e do que comprava. Estou comprando aqui 1 quilo de grãos de trigo e eu vou dizimar, porque talvez o agricultor, quem colheu, não entregou o dízimo. Eu sou zeloso, eu não sou como esse fariseu. Mas aquele destituído de valor próprio, de justiça própria, esmurrava o próprio peito, não ousava nem sequer olhar os olhos aos céus, e dizia que ele era pobre, miserável pecador. Jesus diz para nós que este saiu de lá justificado. Não era a minha ênfase na parte da manhã, mas dá para fazer uma ligação. Ele não só saiu de lá justificado, mas saiu de lá em condições de viver uma vida comunitária abençoada, viver um santo procedimento, porque ele fazia aquilo que Jesus mandou fazer. Mais do que isso, ele fazia aquilo que Jesus fazia. O apóstolo Paulo, em outra epístola, escrita também na prisão, ele vai falar sobre Jesus Cristo, que não usurpou o ser quem ele era. Ele não usurpou o ser
como Deus ou igual a Deus, antes esvaziando-se, assumindo a forma humana, humilhou-se. Os primeiros versículos podem no primeiro momento não parecer que o Senhor está falando sobre isso, porque os primeiros versículos falam aqui, o apóstolo Paulo, ele está citando ou interpretando um texto do Antigo Testamento. Ele está trazendo um texto do Antigo Testamento para o presente, para colocar na sua carta, fazendo alusão ao quê? À encarnação do Verbo e à ressurreição de Cristo. E ele diz que na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão, foi o que possibilitou que todas as coisas pudessem ser enchidas, inclusive os corações, que antes estavam vazios. O verso 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Paulo fala da vitória de Cristo, concedendo assim favor àqueles destituídos de mérito qualquer. Calvino diz o seguinte: ele, porém, não os enchia antes? Em sua divindade, confesso, ele o fez. Ele enchia todas as coisas em sua divindade. Mas ele não externou o poder de seu Espírito, nem manifestou sua presença da mesma forma que o fez depois de entrar na posse de seu reino. E aí Calvino cita dois textos do Evangelho de João. O primeiro deles é o seguinte, ele diz o seguinte: pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Está lá em João 7. E novamente cita Calvino um outro texto de João: convém-vos que eu vá, diz Jesus, alguns instantes antes da sua crucificação. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então, depois de cumprir a sua missão de redenção, ao subir aos céus, ele envia o Consolador, e assim enche todas as coisas. Enche o coração daqueles que estavam vazios, porque eram pobres e eram miseráveis, só fazem parte dessa comunidade, só foram eleitos do Senhor aqueles que eram vazios e destituídos de qualquer mérito, eram miseráveis. Para os crentes de Éfeso e todos os demais crentes, é preciso ficar muito claro: eles eram todos pobres e miseráveis, destituídos de qualquer valor próprio, nas expressões do próprio apóstolo Paulo, mortos em seus delitos e pecados. Paulo os prepara para ensinar-lhes a viver dignamente numa vida comunitária. Segundo princípio norteador para um santo procedimento comunitário. Vamos ler juntos, reler juntos o versículo 11, por favor. E ele mesmo concedeu se somos pobres e miseráveis, o que temos não nos pertence, foi recebido. Se no valor somos pobres e miseráveis, nos dons, nós precisamos reconhecer que somos distintos, mas harmônicos. No valor, nós não o possuímos sim dons. E esses dons que foram concedidos de formas distintas, diferentes, mas harmônicas. Quem doa tem a prerrogativa da distribuição.
E aqui fica claro que o nosso Senhor resolveu conceder dons de forma diversa. O que isso tem a ver com o santo procedimento na vida comunitária? Além de reconhecer a ausência de valor próprio, além de reconhecer que não possuo mérito, merecimentos nenhum, que propicia uma vida comunitária adequada, e eu vou fechar isso no final, tentando aplicar isso um pouco melhor. Também reconhecer que recebemos proporções diferentes, uns mais, outros menos, e além das proporções serem diferentes, os próprios dons foram distintos, e então jamais queiramos exigir que os demais sejam iguais a mim, que pensem igual a mim, que tenham as mesmas predileções que a mim. Para um santo procedimento na vida comunitária, na vida entre os irmãos, é necessário também reconhecer que somos diferentes, recebemos habilidades distintas. Por mais que possa parecer, não somos iguais, meus irmãos. Temos alvos iguais, trilhamos um caminho idêntico, temos um mesmo Senhor, um mesmo Redentor, uma só palavra, uma só fé, mas nós não somos iguais, somos distintos. Nós somos apenas partes de um todo. Aí vem uma grande questão. Da mesma forma que uma orquestra com dezenas de instrumentos, eu não sei se uma orquestra tem centenas de instrumentos, eu não sei. Eu sei que dezenas eu já vi. Ou um coral de vozes com centenas de vozes, cada um com um timbre específico, mas harmônico no geral. Devemos olhar para essa diversidade, para essas distinções, e reconhecer a manifestação da graça do Senhor, do controle do Senhor sobre o corpo, ajustando cada parte, concedendo funções específicas para cada um. Já vi muito relacionamento comunitário entre irmãos ser prejudicado por falta de compreensão disto, por exigir que o outro seja igual a você. É tão interessante isso, que existem denominações inteiras que padronizam a linguagem das pessoas, padronizam as vestes das pessoas, padronizam o máximo possível do comportamento das pessoas, para não haver distinções, de certa forma para ter uma aparente paz, mas a paz e a harmonia está em reconhecer as nossas distinções de temperamento, de personalidade, de dons, de vocação, de chamado. Parece óbvio isso, meus irmãos, mas na prática não é tão óbvio assim. Nós nos afastamos daqueles que discordam de nós, nós criamos ruptura no corpo, nós criamos problemas. Não quero pecar, mas nós criamos problema para o dono do corpo, nós criamos problema para o noivo da noiva, porque nós muitas vezes cooperamos por uma ruptura no corpo. Por que nós nos atraímos para aqueles que são mais parecidos conosco? Porque nós não sabemos lidar com as diferenças, perdemos de vista quem nós somos, perdemos de vista aquela ausência de valor próprio, perdemos de vista a ideia do serviço, do servir, perdemos de vista que o que temos nós recebemos, não é nosso. Devíamos ser agradecidos e menos exigentes. Os diferentes, eles somam comigo. Na minha cabeça não encaixa, nas minhas preferências não encaixam, não coadunam. Como pode dar certo eu e aquele outro? Como pode dar certo aquelas duas? Eu não posso colocar as duas juntas. Já vi isso muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes. Eu já vi em igreja equipe de cozinha diferente, equipe A da Dona Maria A, equipe B da Dona Maria B.
Quando era a escala da Dona Maria A, que estava responsável pelo almoço na igreja, ou alguma atividade, nenhum integrante da Maria B podia passar sequer na porta e olhar lá para dentro, porque lá já ia começar uma falação, tá vendo? Já estão vindo aqui fiscalizar a gente. Não é hipotético o meu exemplo. Nessa igreja que eu conheci, morreu a Maria da equipe B, e eles não tinham, era na realidade a equipe A, da mais antiga, da mais proeminente, da mais manda-chuva. Essa cozinha aqui que eu mando, tá certo? Como não tinha possibilidade de cumprir todas as demandas, se criou uma segunda equipe, e não uma grande equipe que tinha uma escala múltipla, não, era uma outra equipe, outro dia. Aqui eu já tenho as minhas que eu já estou acostumado. Essa Maria, é a Maria mesmo, tá? Maria da equipe A mais antigona, a sargentão mesmo, faleceu, e eu era seminarista, eu fui cuidar do sepultamento. O meu pastor titular me pediu para ir lá cuidar disso. Eles não tinham onde sepultar. Quem emprestou o túmulo? A Maria da equipe B. No funeral, tá filmando aí, tá gravando ou não? Tá transmitindo ou não? Oi? Tá gravando só, né? Mas está transmitindo não? Ah, mas eu vou falar. Na cerimônia, foi o pastor Arival que foi fazer a cerimônia. Eu era seminarista dele, eu estava na cerimônia. E ele falou na hora da cerimônia para a Maria B, que emprestou o túmulo. Falou: a senhora ficou a vida inteira separada dela na cozinha. A senhora espera para morrer, pelo menos depois daqui a 5 anos. Porque senão a senhora ainda vai ter que ser sepultada junto com a outra Maria. Em vida vocês não se bicavam, depois de morta vai ter que ficar na mesma caixa, sei lá como é que fala, mesma gaveta, na mesma gaveta. As senhoras pelo menos esperam 5 anos dentro de uma igreja, irmãos, porque não sabemos lidar com as distinções, que elas são harmônicas. Nós desonramos Cristo e achamos que Ele não é soberano para encaixar esse quebra-cabeça complicadíssimo que nós somos, mas Ele está encaixando de forma perfeita e harmônica. Na hora do ensaio parece que está uma confusão. Quem já viu o ensaio de uma orquestra, parece uma confusão, cada um afinando o instrumento. Fala assim: esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo. Tem um instrumentinho pequenininho e o outro grandão. Fala assim: esse vai abafar aquele pequenininho ali, como é que vai fazer? Mas até a posição, quem entende do assunto vai colocar cada um na sua posição, cada um vai seguir a sua própria partitura. E quando o regente começa ali com a sua batuta a reger, parece que a gente está no céu. É assim com a noiva de Cristo, meus irmãos, que nós muitas vezes desonramos e desvalorizamos Cristo e achamos que Ele não é capaz de juntar a Maria A com a Maria B, de juntar o coral A com o coral B, o conjunto musical A com o conjunto musical B, a escala de professores da comissão A com a da comissão B, essa irmã com aquela irmã. Se depender delas, não vai dar certo mesmo. Mas graças a Deus que a nossa vida comunitária não depende de nós, depende do Eterno, daquele que entregou-se na cruz do Calvário e comprou o preço do seu próprio sangue aqueles que procedem de toda a tribo, língua e nação, que naquele dia, ainda que desafinados, com timbres diferentes, entoarão todos uma só canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E finalmente, meus irmãos, terceiro e último princípio, norteador para a nossa vida comunitária. Deixa eu ligar aqui porque eu estou... Se tiver muito abafado e quiser ligar alguma coisa, aí vocês fiquem à vontade. Eu refrescando aqui, eu consigo ficar mais 1 hora, irmãos. Vou desligar então. É porque está gravando ali, meu cabelo vai ficar atrapalhado, né? Terceiro e último, encontramos aqui essas afirmações em vários versículos. Nos propósitos complementares e dependentes. No valor
pobres e miseráveis, nos dons, distintos, mas harmônicos, e agora finalmente nos propósitos, complementares e dependentes. Tem vários versículos, meus irmãos, que fundamentam essa minha tese, mas tem um versículo aqui que me chamou mais a atenção. Poderia citar aqui o 12, quando fala com vistas ao aperfeiçoamento, está falando de propósitos, mas eu quero destacar o versículo 13. Se você tem aí o texto aberto, você poderia reler comigo para facilitar aqui a minha exposição. O versículo 13: até que todos para nortear, para orientar um santo procedimento comunitário, um procedimento entre irmãos de maneira distinta, diferenciada de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, qualquer outra agremiação. Eu preciso levar em conta também que os propósitos do Senhor são de complementar e de revelar dependência. Agora há pouco, falando ali para alguns casais, eu usei o mesmo raciocínio do apóstolo Paulo quando escreve a segunda carta aos Coríntios, falando de finanças, quando ele fala da oferta da igreja de Corinto para a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém. A igreja de Corinto tinha recursos materiais e financeiros, e a igreja de Judéia, carência, necessidade financeira. É muito interessante o raciocínio que o apóstolo Paulo apresenta. Ele diz assim para os coríntios, para que a carência deles, que é fácil descobrir qual é, a carência financeira, supra a carência de vocês. Mas como assim, apóstolo Paulo? A carência é deles, eles é quem não tem, eles é quem faltam. Carência não é sinônimo de falta? Não necessariamente. A carência deles suprirá a carência de vocês. Momentaneamente a carência deles é receber, e a carência de vocês é doar. Vocês são tão carentes quanto eles. Hoje eles precisam receber, e vocês precisam dar. E o Senhor junta a carência de quem precisa com a carência de quem pode dar, para um suprir a carência do outro. Vocês são tão importantes para eles, para suprir a carência deles, quanto eles são importantes para vocês. É por isso que o Senhor sempre colocará alguns que têm, que receberam, que têm condições, não só financeiras, em dons, em habilidades, em tempo, em inteligência, em força. Vai colocar junto com essas pessoas quem não tem a mesma força, quem não tem a mesma habilidade, quem não tem os mesmos recursos. Vai ser necessário esse convívio, porque a carência daqueles que faltam alguma coisa suprirá a carência minha que tem alguma coisa. E o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz aqui, até que todos cheguemos à unidade, até que. Então alguém pode perguntar da igreja de Corinto, mas Senhor, até quando a gente vai ter que mandar oferta para eles? Que a gente vai ter que ficar completando-os? Ou a igreja da Judéia, lá de Jerusalém, podia perguntar, Senhor, até quando nós vamos continuar carentes, para suprir a carência deles em doar? Aquele que não tem condições de pregar, pode perguntar, Senhor, por que o Senhor não me dá a habilidade também de pregar? Por que o Senhor não me dá a habilidade também de poder contribuir? Por que o Senhor não me dá a habilidade de eu poder também fazer? Queria poder fazer tanta coisa. É porque a sua carência vai suprir a carência do outro de fazer. E até quando eu não vou receber os recursos? Até quando eu vou ser usado para suprir a carência do outro que é de dar? Eu queria ficar no lugar dele, porque é muito melhor dar do que receber, mas é melhor mesmo. Esse até
para responder essa possível pergunta, e algumas são de fato perguntas: até quando eu vou ter que carregar aquele irmãozinho nas costas? Até quando nós vamos ter que carregar aquela congregação nas costas? Eu já ouvi muitos pastores falarem assim, muitas igrejas com essa postura, muitos crentes individualmente essa postura. Até quando eu vou ter que suportar aquela pessoa daquele jeito? É simples, a resposta está aqui, nós acabamos de ler. É somente até que todos nós, você e os outros, cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que nós cheguemos todos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, enquanto aprover o Senhor, a carência dele vai bater na sua porta, as necessidades dele vão bater na sua porta, e você não vai reclamar, porque o Senhor pode trocar de lugar você com ele, para que você passe a suprir carência do outro de outra maneira. Se você está tendo que ser acionado para socorrer o irmão na fé, levante as mãos, seja agradecido, mostre um santo procedimento diferenciado. Lá fora as pessoas vão reclamar, vão dizer que estão ajudando de forma indevida, e meus irmãos, não é fácil, não é fácil ser acionado qualquer hora, não é fácil ser cobrado quando você não consegue atender, não é fácil ser pastor, não é fácil muitas vezes ter um santo procedimento na vida comunitária e ter que carregar aquele irmãozinho que não consegue chegar na hora. É um peso para você, porque você tem essa virtude, porque você consegue. Eu estou dando esse exemplo, poderia dar um outro exemplo qualquer, melhor do que esse, mas é difícil suportar aquele que é tão fácil. Reverendo, a pessoa fala até com uma certa solenidade para depois dizer bobagem, ela só amacia a carne para depois dizer bobagem. Reverendo, mas não é possível, você tem que suportar essa pessoa desse jeito assim, mas não é falta de zelo. Meu irmão, uma coisa a gente precisa entender: o falso irmão, Deus vai tratar no nosso meio, mas nunca se esqueça que sempre haverá entre nós carentes, ou de juízo, ou de sabedoria, ou de qualquer outra virtude. Glorifique ao Senhor, porque não é você que está desse lado, e entenda que as carências deles são para suprir a nossa carência em estender a mão, em dar o conselho, em ajudar, em corrigir, em exortar, em confrontar. É por isso que nós vamos encontrar nos escritos de Paulo um sem número de vezes ele falando sobre a ideia de mutuamente, aconselhai-vos mutuamente. Nós somos complementares e somos dependentes. Os que têm, sejam dons, talentos, dinheiro, tempo, força, vigor, influência, poder, são dependentes dos que não têm força, poder, dinheiro, tempo, sabedoria, etc, etc. E assim o Senhor vai ajustando essas peças que parecem que jamais vão se ajustar, que tem tudo para dar errado, humanamente falando, tem tudo para dar errado, mas tem uma única coisa que garante que ela dará certo. É o que ele disse aqui, porque isso diz no versículo 8: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É nos méritos de Cristo, é a vitória de Cristo, é a sua encarnação, é a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, que garante que esse projeto, que na perspectiva humana tem tudo para dar certo, vai dar muito certo para a glória do Cordeiro, porque a promessa é verdadeira, e eu acredito que ele viu antecipadamente o fruto do seu penoso trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.